Em 2025 lançou um novo filme de Kirill Serebrennikov. Serebrennikov, que é um diretor russo, muito ativo politicamente, já foi preso, hoje ele está exilado na Alemanha. Por conta da guerra na Rússia e seu posicionamento político, ele foi exilado. Em 2018 ele lançou o filme Leto, que conta a história ali da banda russa, né, o Kino. E nesse filme ele não pôde participar em Cannes, né? O filme foi para Cannes, mas ele não pôde porque ele estava em prisão domiciliar. Então ele foi, enfim, é uma figura polêmica. No caso de Leto, né, o filme de 2018, é um filme que eu adoro, assim, mostra o quão ele é versátil, é um diretor, talvez um dos melhores da atualidade. E hoje a gente vai falar desse filme que talvez seja o filme mais ambicioso da sua vida. Esse filme que foi ignorado ano passado pelo Oscar, sinceramente eu teria indicado ele para melhor fotografia, melhor roteiro, e esse é um caso que mostra que Oscar, na verdade, é um termômetro de popularidade. O Desaparecimento de Joseph Mengele, de 2025, é um filmaço, e é o filme que a gente vai analisar hoje por completo, tá? Ele foi filmado com uma porção de atores brasileiros, embora o filme em si não tenha sido rodado em momento algum dentro do território brasileiro. A gente sabe que Mengele passou uma boa parte da sua velhice ali perto de Bertioga, né, em São Paulo, mas a razão pela qual eles gravaram no Uruguai veio por causa de incentivos fiscais, né, essa coisa que a gente sabe de produção, né, reduzir gasto. E aí tá uma crítica para a gente anotar em relação à nossa política brasileira em relação a incentivo fiscal para a produção internacional. Esse filme só não foi filmado aqui por causa da falta de incentivos. Enfim, o papel principal desse filme ficou para August Dia, que é um alemão maravilhoso. Ele tá no filme do Bastardos Inglórios, ele fez o último filme do Terrence Malick, A Vida Oculta, e aqui ele dá um show de interpretação. Eu arrisco dizer que é a melhor interpretação da sua carreira fácil. Então esse é aquele tipo de produção que eu não acredito que tenha spoiler. Todo mundo sabe que Mengele morreu em Bertioga afogado, enfim, foi na década de 70, não tem grandes surpresas. Então esse filme eu vou falar tudo, tá? Então já fica avisado, se importar muito com spoiler, já fica o aviso. Vamos direto ao Desaparecimento de Joseph Mengele. Ele abre com uma cena no futuro, uma aula no Brasil sobre medicina. E aqui a gente tem a primeira imagem de Mengele, é a sua caveira. Ele está exposto aqui. Eu tenho uma crítica a essa cena, que eu acho a interpretação dos atores bem fraca, mas com um corte seco a gente volta ao passado e a gente conhece, através desse close, esse super close, o nosso protagonista. E aqui, essa primeira cena dele, ele aparece completamente nu, tá? Completamente sem roupa. E é uma mensagem muito interessante da direção, que mostra que aqui a gente vai ter um personagem que vai ser exposto de todas as formas. E isso é um território perigoso, hein? Como é que é? Vocês vão humanizar de verdade? Como que vai ser a representação desse monstro que foi Joseph? O que esse filme nos prepara? De fundo a gente ouve um rádio espanhol, que a gente identifica que ele já está exilado ali na Argentina, em algum lugar da América do Sul. E isso é um fator histórico bem conhecido, né, de que vários nazistas fugiram para o Brasil e para a América do Sul, acreditando que aqui seria mais fácil de burlar a lei, o que se provou verdade depois, né? Afinal de contas, o Mengele ficou a vida inteira vivendo por aqui, o que é uma coisa bem complicada. Talvez aqui seja mais negligente, né? Pô, os nazistas estavam fazendo festa com suástica exposta claramente, ninguém se incomodava com isso. Isso é uma coisa da gente pensar. Essa normalização da barbárie, né? Nessa abertura do filme, o Mengele ele sai de casa e a câmera acompanha ele quase como uma paranoia. A câmera ela simula uma grande paranoia, impressionante. Repara, por exemplo, quão sofisticado é essa posição milimétrica do enquadramento que fez Mengele ficar refletido ali pelo espelho de um cara na rua. E a direção é muito precisa, essa rua movimentada, é um mundo vivo, aceso. A fotografia valoriza muito o design de produção, que é robusto, é grande esse filme. E agora a gente vai ver que o filme vai adotar uma linha do tempo muito não linear. A gente vai e volta no futuro sem mais nem menos. É bom até ficar bem atento. Agora, por exemplo, a gente já pulou para o futuro, a gente vai acompanhar essa figura nova, mais tarde a gente descobre que essa figura é Rolf Mengele, o filho de Joseph. Há uns 2 anos antes do Mengele morrer, o filho descobre que ele está vivo e vem no Brasil para visitar ele. E é engraçado porque o filho não sabia claramente quem era o pai. Para vocês terem uma ideia, ele achava que o pai já estava morto há muito tempo, que ele se deu como morto para fugir da Alemanha. E aqui é muito interessante, porque o filho de Joseph, esse Rolf Mengele, ele foi um cara muito discreto publicamente falando. Ele só foi falar algumas coisas do pai muito no futuro. Ele confirmou que o pai não se arrependia de nada, que o pai era extremamente asqueroso. Tá na biografia do Joseph Mengele. E aqui, olha só como o pai reencontra o filho, né?
Ele é sem emoção. E repara, o Joseph aqui, ele não tinha visto ainda, não tinha conhecido o seu filho. Porque quando ele foge da Alemanha, o filho dele nasceu em 44. Então ele foge em final de 44, 45. Ele foge da Alemanha e se ele viu o filho dele foi durante alguns minutos, ele recém-nascido. Então olha como a direção vai mostrar o quão frio é Mengele. É um homem que praticamente nunca tinha visto seu filho e dessa forma que ele o reencontra. É assim que o Serebrennikov vai encarar essa frieza. É com muita delicadeza. E delicadeza é o que não falta, é muito constante a delicadeza. Tipo nessa cena no passado, na Alemanha, que ele encontra os companheiros que também estão embarcando em aviões para fuga. O cumprimento é muito discreto, é um olhar muito pequenininho, é muito legal, é muito bem feito essas cenas, né? Você vê que eles estão tentando aparentar uma normalidade, mas o desespero no olhar e a ansiedade para sair logo da Alemanha é muito grande. O que prova o quão eles são hipócritas, né? Porque a gente está falando de pessoas que faziam tudo pela Alemanha e quando a coisa apertou um pouquinho, a primeira coisa que eles fizeram foi fugir da Alemanha. Poxa, mas você não ama a Alemanha? É muito preciso. E aqui, por exemplo, nessa cena de diálogo no carro, é bem revelador, inclusive. Ele diz que Evita Peron leu o seu livro, que lá na Argentina eles o adoram, porque também odeia judeu, porque é judeu que matou Jesus Cristo. E aqui ele expõe que depois que sua esposa o largou, ele acredita que largou porque ela deve estar ficando com o outro, estava traindo ele. Repara, o cara, aqui já era fim de guerra, o cara que fez todo esse crime, ele realmente acredita que as pessoas próximas estão se distanciando porque estão traindo, estão se vendendo para os Estados Unidos. Ele acredita que é todo mundo um monte de traidor e não entende o peso dos seus feitos e a reação das pessoas em sua volta com ele. É um papo muito nacionalista. Ele toda hora está justificando o que aconteceu, que eles não vão se vender. E é um plano simples no carro, mas a fotografia ela brilha, porque os enquadramentos é muito sofisticado. Olha esse ponto de fuga na janela. Ele podia ter enquadrado ali de forma muito tradicional, mas não. A câmera vai se movimentar e vai mostrar de forma poética até que eles estão o tempo todo preocupados com a retaguarda, olhando para os retrovisores. É muito poético. E assim, esse filme ele teve uma crítica forte por conta dessas idas e voltas no futuro, passado, essa decisão de não ser linear. Mas eu vou falar que me agrada muito, porque o filme está sempre evoluindo. Cada linha do tempo tem o seu próprio arco, tem a sua própria drama, o seu próprio suspense. Então você está sempre evoluindo a trama em formas diferentes, mas é fácil se perder. Porque tem duas linhas temporal dele velho, tem duas dele novo, então é meio complicado. O filme vai até induzir ali pelo nome que ele adota em cada linha temporal, né? Teve uma vez que era Pedro, teve outra vez que era outro nome, mas ele é um filme que requer um pouco mais de atenção mesmo. Voltando para o intermédio ali, que ele ainda está na Alemanha, antes dele fugir, mas já é pós-guerra, o pai que é dono de uma empresa gigante, e ironicamente a empresa, ele fazia máquina agrícola, o pai do Mengele, ironicamente a guerra e o pós-guerra fez ele só crescer mais ainda. Então seu pai estava no alto nível da sociedade nesse momento. E espanta que em Gainsbourg, que é onde ele morava, a empresa Mengele ainda teve esse nome até 2011. Se eu não me engano, até 2025 ainda estavam produzindo em cima do nome Mengele. Olha só, informação oficial. Só em 2025 terminou a fabricação dos últimos equipamentos diretamente ligados ao legado da indústria antiga de Mengele Agrotechnik. 2025. Fora que seu pai tem uma rua lá na cidade em sua homenagem. E essa cena com o pai é sensacional, porque o pai de Mengele, ele faz Mengele parecer uma criança. Ele tem um ar vilanesco, sabe? Ele fica parecendo um menino. E a dinâmica dessa cena é fundamental para criar essa noção de poder, porque você vai ver pessoas servindo o seu pai o tempo todo. E o tema da conversa é que Joseph pode ou não ficar na Alemanha. Alguém ousa empreender o filho do cara que mais emprega gente da cidade? Alguém ousa prender o filho do cara mais rico dessa cidade? Embora não tenha assim, um registro oficial que o pai de Mengele sugeriu esconder o filho e outros nazistas ali na sua saia, o filme induz a gente a acreditar que o pai dele realmente foi para esse lado, né, de querer proteger as pessoas. Mas eu não duvido, não. De verdade, eu não duvidaria que o pai de Mengele teve essa posição política, sim. Eu não acho que ele foi um cara que ficou, não, os nazistas têm que ser presos, infelizmente você é meu filho, mas você tem que pagar. Eu duvido muito. O charme dessa sequência, tá, é como ela termina. O take aqui, ele é segurado até o empregado ali, os empregados limparem toda a mesa.
E demora, 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 é quase um ASMR. E você sabe qual é o significado dessa cena, dessa dinâmica da gente ficar ali com os empregados quase 2 minutos? Você sabe qual é o significado disso? Eu também não sei, mas eu acho chique pra caramba. Eu adoro essa cena. Aqui também tem um plano de sequência que é impressionante. Esse plano de sequência ele passa dos 10 minutos e é uma loucura, porque é o casamento de Mengele e a gente vai ver um plano de sequência que vai acompanhar um empregado ali, uns meninos, mas detalhe, primeiro detalhe, eles são gêmeos e todo mundo sabe que Mengele tinha esse fascínio maluco com gêmeos, ele matou mais de 1000 e tantos gêmeos fazendo experimento. E aqui quando ele vê os gêmeos ele já fica meio de cara. Era o hiperfoco do Joseph, né? E o segundo momento é que o casamento ele é banhado com símbolo nazista. Para todo lado você vê o pessoal fazendo referência, tem uns nazistas ali, é tudo explícito, tá? E a cereja do bolo é a interpretação do protagonista aqui, porque ele, apesar dele estar muito confortável, nesse momento, por exemplo, ele já estava na Argentina, ele estava usando o seu nome próprio, ele não estava escondido. Ele estava com roupa nazista, com símbolo nazista na porta de casa. Os amigos nazistas estavam indo lá para fazer festa com ele. Então era uma coisa muito aberta, ele estava confortável com isso. E o pior de tudo é que, mesmo assim, ele não para de ser paranoico. Ele casou com a ex-esposa do seu irmão, que ainda estava vivo, que é o irmão mais velho, que tem o nome do pai, é Karl Mengele, né? Karl Mengele Jr. E aqui escancara essa razão de que vários nazistas, como Joseph, conseguiram sair ileso desses crimes, né? É por causa da negligência da autoridade. Sempre foi. Aqui, essas pessoas estavam morando, tá? Como eu disse, com o nome, era claro. Nós, brasileiros, a gente também tem culpa nesse cartório aí. Há pouco tempo agora não descobriram em Pomerode o cara com a suástica lá na piscina. Vai falar que ninguém sabia disso. Ninguém, nenhum convidado foi lá e sabia disso. Quem construiu aquilo lá não sabia disso. Essas pessoas procuraram e acharam lugares que eles poderiam ser eles e todo mundo fazer de conta que não está vendo. Essa que é a verdade. Algumas dessas pessoas viveram boa parte do tempo aqui no Brasil, virou professor, criou pessoas, fez filho, criou essa doutrina novamente e pra gente tudo bem, né? Vamos voltar pro filme, olha só. Aqui o filho de Joseph está questionando ele de novo, por que você foi em Auschwitz, você cometeu ou não cometeu o crime, e só o olhar dele já condena, o silêncio aqui é veredito, e o suspiro do filho demonstra que ele não quer acreditar, apesar dele já ter percebido. E no momento que ele decide confessar nesse escuro úmido, nesse canto mofado, é a maior ousadia do filme nessa cena. Porque o filme vai voltar para o passado, é a primeira vez que a gente vê o 1940, 40 e poucos, durante a guerra. Então ele vai voltar para o passado e finalmente a gente vê cor nesse filme. O filme que é todo preto e branco, só agora a gente vai ver cor. É o momento mais brutal e ironicamente filmado com orgulho e felicidade. Com essa música lírica no fundo, né, a gente vê o triunfo do protagonista. O momento que ele teve melhor, na sua melhor forma. Ele está bem vestido, sorridente, rico, fazendo o que ele acredita ser melhor, o certo para a nação. Ele acredita que ele está fazendo a bondade tremenda. Ou eu nem sei se acredita mesmo nisso. E eu vou te falar que é uma sequência horrível, tá? Horrível. Porque, assim, a gente não quer ver isso. Eu arrisco dizer que eu não tinha visto ainda uma cena dessa representação de Auschwitz, pelo menos da área medicinal de Auschwitz, tão brutal quanto eu vi aqui. É pesado, é gore, a gente vê... Inclusive essa cena gerou muita manifestação, muita crítica. Tem gente que diz que foi uma exposição explícita, né? Muito gratuita, muito sem razão. E, gente, isso não é gratuito, não é sem razão. A gente precisa ver com os nossos próprios olhos o nível da violência que essas pessoas fizeram. Até então a gente está acompanhando um cara, um senhorzinho, que a gente não quer acreditar que esse cara foi capaz de fazer esse tipo de coisa, e é esse tipo de coisa, exatamente isso que eles faziam. A gente não quer ver, eu entendo que soa gratuito, que soa exposição gratuita, mas a gente precisa ver isso. A gente precisa ver isso. E se você vira a cara e passa para frente, você é um covarde. E o pior de tudo é que quando o filme volta para o presente dele contando para o filho, a sua fala, a sua crença é orgulhosa, ele ainda acredita nisso. Ele diz que salvou muita gente ao decidir que eles não estavam aptos a trabalhar. Olha isso. Ele começa a comparar judeu com mosquito, com coisa que fica sugando. Ele diz que o judeu que é o culpado porque ele começou uma luta há mais de 1000 anos atrás. Eles que começaram essa briga. E eles não têm culpa de ser mais forte. Essa cena inteira é um show de atuação. Isso aqui rendia uma indicação a Oscar, fácil.
E ele vai ficando nervoso com a injustiça que estão fazendo com ele. Eles estão produzindo um filme sobre eu sem minha autorização, como se ele ainda merecesse alguma consideração. E o filme que ele está citando, por se passar em 1970 e pouco, 77, claramente ele está falando do filme do Gregory Peck, O Garotos do Brasil, que é um filme que ele é o protagonista. O Gregory Peck interpreta Joseph Mengele. E ele fala, estão produzindo um filme sobre eu lá nos Estados Unidos, que absurdo, olha que falta de vergonha. E bom, essa que é a toada do filme. A gente vê, por exemplo, ele sendo extremamente racista. Olha essa cena. Olha lá, nervosinho. Vagabundo. Está claro agora? Macaco. Estas portuguesas. Fascistas. E ele está fazendo isso porque eles estavam fumando. E o detalhe é interessante. Por que ele está tanta repulsa com cigarro? É porque ele ainda é devoto de Hitler. Então, Hitler, praticamente o partido nazista, foi o primeiro a implantar uma política contra o tabagismo. E não era por motivo de saúde, não. Eles eram contra o tabagismo, olha que besteira. Por causa da pureza do ser, blá, blá, blá. Acreditava que o cigarro poluía o ser puro e o ser ariano, e que isso era mania de tribos e tal. E era papo racista. E avançando bastante no filme, uma das últimas passagens é bem emblemática para mim, porque ele arrumou uma namorada bem mais nova, brasileira, e ela convida ele para uma festa para conhecer sua irmã e tal. E quando ele chega, ele depara com gêmeas. Elas são gêmeas o tempo todo. E aquilo ele vai perturbando, porque ele está numa festa, é meio que uma matriz africana a cultura ali, eu não consegui identificar. Se vocês identificarem que religião exatamente é essa aí, deixa aí nos comentários. Mas ele vai se incomodando com aquilo, ele é obrigado a pegar na mão de gente que ele tem uma repulsa, você sente a nojeira dele, ele chega a vomitar. E ele vai vendo símbolos ali que lembram os judeus e tal, vai virando uma grande paranoia, e essa cena vai escalar para um nível que eu achei genial, porque o diretor decide fazer uma simbologia, claro, né? É claro que isso é uma grande simbologia, isso é quase que uma cena lúdica, né? Que ele vai ser literalmente crucificado em cima de um símbolo de uma religião provavelmente africana. Então ele vai ser colocado em cima desse animal, com todos esses símbolos em sua volta, e isso vira literalmente uma crucificação. Porque aqui que ele morre. E é muito simbólico, porque ele já vai cortar aí para uma visão aérea do mar. E aí vai vir uns letreiros e o filme vai acabar. Então, assim, é um filme que ele entrega pro lúdico nesse último segundo, né? E é um final extremamente anticlimático, como a história é mesmo. Porque depois de tudo isso, ele ainda vive uma vida. Ele morre afogado lá em Bertioga, né? Eu tava em Bertioga esses dias, eu não conseguia parar de pensar que o Mengele estava lá. E ele morre afogado. Eles não identificam ele vai ser sepultado com um nome falso, e ele vai viver décadas em paz debaixo da terra, até irem lá e mexer no corpo. Ou seja, para vocês terem uma ideia de data, tá? Ele em 79 ele morre, ele é enterrado, como eu disse, e só em 92 que ele vai ser descoberto 100% que aquilo ali se tratava de Joseph Mengele. Ou seja, ele conseguiu se apodrecer em paz debaixo da terra, filha da mãe. É um filme que nos convida a conviver com esse personagem, com esse ser repugnante por horas. E não é fácil, eu entendo que tem muita gente que não vai achar nada fácil acompanhar esse filme. A gente está falando que só de gêmeos esse cara matou mais de 1.500. Ou seja, 1.500 pessoas monozigóticas morreram na mão desse sujeito, que a gente vai ter que acompanhar por mais de 2 horas. No fim, ele não teve o que merece. Afinal de contas, o que ele merece? Um cara que matou dezenas de milhares de pessoas, foi responsável por uma chacina, um crime pela humanidade. O que esse cara merece, afinal de contas, né? Pensa nisso. É um filme que vai propor, por exemplo, a gente pensar sobre essa negligência do nosso país. Quem que foi realmente culpado por essa injustiça grande que Mengele não ser julgado pelos seus crimes? Quem viu ele, conheceu ele, sabia que ele era nazista ou que parecia nazista e não falou nada? Porque tinha gente sim que sabia que era ele, sabe? E além de tudo, o filme vai mostrar que campos de concentração era uma máquina de fazer dinheiro. Tem muita empresa que ainda existe hoje, que ficou rica por causa de campos de concentração. E que ainda tem rua por aí com homenagem a esses grandes empresários aí que reconstruíram o grande Alemanha, ou fizeram o grande orgulho alemão. Que orgulho, né? Então, como eu disse, não é um filme fácil, não. O Desaparecimento de Joseph Mengele é um filme cru, ele é brutal, ele é lento, mas ele é muito necessário. Então é isso, essa foi a crítica de Joseph Mengele. Espero que tenham gostado. Se quiser deixar um comentário, uma recomendação de outro filme, deixa um like, me segue no Instagram. Até a próxima e tchau!